Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é classificar duas retas conforme a sua posição no plano e conceituar o que é um segmento de reta, certo? Então prestem bastante atenção aqui. Sabiam que duas ou mais retas em um plano podem receber nomes especiais conforme a posição relativa entre elas? Mas como assim, professora, posição relativa entre elas? Bom, pensa que vocês vão traçar duas retas, certo? Em posições diferentes. O que será que acontece com elas? Dependendo desta posição, essas duas retas, a gente diz, são retas perpendiculares, são retas concorrentes, são retas coincidentes, ou seja, a gente dá um nome para a posição que elas estão entre elas em relação ao plano, certo? Então, por exemplo, retas paralelas. Duas retas são paralelas se pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares e não possuírem pontos de intersecção, ou seja, ponto em comum. Então, quer dizer que são duas retas que elas seguem infinitamente para ambos os lados e nunca se encontram. Ah, professora, eu já ouvi essa palavra paralela quando alguém vai indicar uma localização e fala assim, ah, qual rua que eu vou? Ah, essa rua é paralela à rua tal, né? Então quer dizer que ela está do lado ali, ela vai seguir sem se encontrar, certo? E como é que a gente representa? Ó, representa assim, ó, R é paralelo a S, certo? Tempo para vocês copiarem e a gente já retorna. E aí, anotadinho? Vamos para uma próxima. Coincidentes. Bom, coincidente é quando acontece o quê? Uma está em cima da outra, ou seja, todos os pontos de uma são os mesmos pontos da outra. Então, olha lá, retas coincidentes pertencem ao mesmo plano, então são coplanares e possuem todos os pontos em comum, ou seja, tudo que eu tenho aqui na reta R vai coincidir com a da reta S. E como é que a gente representa? Ó, essa é a representação de retas coincidentes, ó, são três tracinhos assim, ó. Então aqui eu estou dizendo que a reta R é coincidente com a reta S. Tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Copiado? Vamos para mais uma? Vamos lá. E se elas se encontrarem em um ponto apenas, professora? Bom, se elas se encontrarem em um ponto apenas, elas são retas concorrentes. Então, olha lá, retas concorrentes pertencem ao mesmo plano, então elas são o quê? Coplanares e possuem apenas um ponto em comum. E como é que a gente representa? Ó, a gente faz essa representação. Põe aqui com o tracinho assim meio oblíquo, assim meio deitadinho, tá? Por que que não é retinho? Já vou explicar por que não é retinho, que é uma outra posição de reta, certo? Então, retas concorrentes estão no mesmo plano, são coplanares e tem um único ponto em comum. Tempo para vocês copiarem e a gente já volta. E aí, copiado? Vamos lá. Perpendiculares, olha lá o que acontece. Retas perpendiculares pertencem ao mesmo plano, então são coplanares e possuem um ponto em comum.
Mas, professora, isso não é ser concorrente? Exatamente, é ser concorrente. Mas quando eu tenho essa característica especial, que é formando um ângulo de 90 graus entre si, elas são chamadas de concorrentes, só que elas recebem um nome especial, elas são perpendiculares, certo? Muito bem. Mas ângulo 90 graus, o que será que é isso? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta com a resposta, tá bom? Do que é ângulo e o que é 90 graus. Muito bem, copiadinho, vamos então conversar sobre o que é ângulo e o que é 90 graus. Prestem bastante atenção. Ângulo. Bom, tá vendo aqui eu tenho uma representação de um plano, né? Que eu tenho uma delimitação, tem a letrinha grega aqui e eu fiz o quê? Coloquei as duas retas de forma concorrente. O que aconteceu aqui? É como se ela dividisse esse plano em 4 regiões, não é? E cada região dessa divisão é o que a gente conhece por ângulo, ok? Muito bem. E aí, ele é 90 graus porque a medida dele vai dar 90 graus. Então, esse instrumento aqui, ó, que a gente está vendo aqui, essa régua diferente aqui, ela é uma régua que é chamada de transferidor. E é onde a gente pega e consegue fazer a medida do ângulo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, daqui do 0 até aqui, eu tenho 90. Não tenho? Mas se eu pegar aqui do 180 para chegar aqui, eu estou chegando também no 90. Então, quando faz esse ângulo retinho, assim, ó, por isso que é ângulo reto, quando ele faz esse ângulo retinho aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí, quando este ângulo reto é formado por duas retas, a gente fala que essas retas são retas perpendiculares. Tudo bem? Muito bem. Então, retas perpendiculares pertencem ao mesmo plano, possuem um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus entre si. E como é que a gente faz essa representação? Ó? O 90 graus ele é sempre representado por um quadradinho aqui, ó, tá vendo? Entre eles. E a gente faz a representação como? Tá parecido com a concorrente, não tá? Só que acontece o quê? Esse tracinho aqui na vertical, ele fica perpendicular, ou seja, fica bem retinho, fazendo o ângulo reto. O prof vai dar um tempo para vocês completarem as anotações e a gente já volta. Muito bem, copiaram, terminaram de completar aí? Vamos então para uma prática, certo? Observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Quais retas que eu tenho? Tem aqui a reta A, reta B, reta C e reta D. Qual a posição da reta A em relação à reta B? Qual a posição da reta A em relação à reta C? Qual a posição da reta A em relação à reta D? A reta C em relação à reta D e a reta B em relação à reta C. Retoma aí as suas anotações, faça esse exercício que a gente já volta com a resposta.
Muito bem. Pensaram, retomaram aí as anotações? Vem aqui com a prof. Olha lá. Reta A em relação à reta B. Ah, professora, mas eu não soube fazer porque elas não se encontravam em nada. Olha lá, no meu desenho original, não tem nada aqui que elas se encontram, não é verdade? Não tem, mas como a gente já definiu reta, reta ela é infinita, não é? Então a gente sabe que ela é infinita, então eu faço o quê? Faço um prolongamento entre dessas retas aqui para ver o ponto de encontro. Elas se encontram em um único ponto? Se encontram. Fazem um ângulo de 90 graus? Não, não fazem um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes. Tudo bem? E a próxima? A letra A e a letra C. O que vai acontecer? Ó, a letra A, a letra A, olha, gente, a reta A está aqui e a reta C está aqui. Elas se cruzam em um único ponto, mas formam um ângulo de 90 graus? Não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes, tudo bem? Vamos para a próxima. Reta A e a reta D. O que aconteceu? Ó, mesma coisa da A com a C. Se encontram em um único ponto e não tem um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes, tudo bem? Muito bem. E a letra C e a letra D? Ó, o que acontece? Elas não têm ponto em comum. Se elas não têm ponto em comum, elas são paralelas, certo? Muito bem. E a reta B e a reta C também vão ser concorrentes, né? Porque se eu pegar aqui a letra B e a letra C, a reta B e a reta C, elas se encontram em um único ponto e não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes. Tudo bem? Muito bem. Então, ali, colocadas as respostinhas, vamos para mais uma prática? Um probleminha, né? Observe o mapa e responda. Então, aqui eu tenho um mapa, né? Esse mapa, ele é daqui de Curitiba, de um pedaço aqui de Curitiba, né? De um bairro de Curitiba, onde eu tenho uma escola estadual aqui, tenho a rua Alcebiades Ribeiro Padilha, tenho a rua Nair Costa Lima Padilha, tenho a rua Primo Lourenço Tozin, certo? E aqui eu tenho essa região. Então, a prof foi lá, fez uma busca, recortou um pedacinho e trouxe o mapa. O que eu quero que vocês respondam? Olha a letra A. Quais ruas podem ser consideradas paralelas? Observando o mapa, respondam rapidinho que a gente já volta com essa resposta. E aí, pessoal, o que a gente tem? Quais ruas podem ser consideradas paralelas? Bom, se eu pegar a rua aqui de frente com o Colégio João Bétega, não pode ser considerada paralela com Nair Lima Padilha, porque elas se encontram, certo? Também não pode ser considerada paralela com Alcebiades, com a rua Alcebiades, porque se encontram aqui. Mas se eu pegar aqui essa rua aqui de frente com o Colégio João Bétega e pegar a rua Primo Lourenço Tozin, a impressão que dá é que elas não vão se encontrar nunca, não é verdade? Então, elas seguem paralelas. Então, eu tenho a rua de frente ao Colégio João Bétega e a rua Primo Lourenço Tozin. São ruas que me dão a ideia de retas paralelas, ok? E quais seriam retas perpendiculares? Tempo para vocês, a gente já volta.
E aí, perpendiculares. Bom, perpendiculares tem que fazer o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar aqui a rua do Colégio João Bétega, muito bem. A primo, a gente já está dizendo que é uma ideia de paralelismo, né? De paralela. A Nair Costa, ela se encontra aqui, mas olha lá, os ângulos que são formados aqui, é um ângulo bem retinho? Não é. Então, eu não posso dizer que tem uma ideia de ângulo reto aqui, certo? Mas aqui a Alcebiades com o Colégio João Bétega, ela dá uma ideia de ângulo reto, certo? Então, eu tenho a rua de frente com o Colégio João Bétega e a rua Alcebiades me traz a ideia de perpendicularismo, certo? Assim como se eu pegar aqui a Lourenço Tozin com esse pedacinho aqui da Nair, certo? Então, nesse pedaço, nesse trecho aqui, me dá uma ideia de perpendicularismo ali, ok? E aí, quais que podem ser consideradas concorrentes? Tempo para vocês e a gente já volta. Muito bem, eu tenho a ideia da rua de frente para o Colégio João Bétega e a Nair de Padilha aqui, certo? Mas se eu fizesse o prolongamento aqui, ó, ele me daria uma ideia aqui também de reta concorrente. Por quê? Ah, mas professora, você disse que dava a ideia de perpendicular. Sim, ela dá uma ideia de perpendicular se a gente não faz o prolongamento. Mas agora, se eu pegar aqui o prolongamento da Nair, ela me dá a ideia de concorrente, tudo bem? Por quê? Porque encontra num único ponto, certo? Muito bem. E o que são segmentos de reta? Vamos observar esse campo de futebol aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta que é chamada de reta suporte e aí eu vou ter um pedacinho aqui, certo? Ou seja, eu tenho um começo e tenho um fim. Ah, então quer dizer que segmento de reta, professora, é nada mais do que um pedacinho da reta? Exatamente. São os pontos A e B, são as extremidades desse segmento de reta, e a reta R é a reta suporte. Então, voltando no nosso desenho, o que eu observo aqui, ó? Eu tenho um ponto A e um ponto B aqui, certo? Aonde? Numa reta suporte. E esse pedacinho aqui com começo e fim, ou seja, com extremidades, é chamada de segmento de reta. E como é que eu represento? Represento a letra A com um tracinho em cima. Tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Muito bem, anotado que é segmento de reta, a gente vai praticar um pouquinho. Aqui eu tenho um cubo, né, onde eu tenho os vértices, que são os pontos de encontro aqui, ó, vértice A, B, C e D, E, F, G e H, e eu quero que vocês determinem para mim a quantidade de segmentos de reta que a gente tem nesse cubo, nessa imagem. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, quantos são? Quais são os segmentos? Bom, se eu levar em consideração que o segmento tem extremidades, então eu posso dizer aqui que eu tenho o segmento AB, certo? Tenho o segmento BC, segmento CD, segmento DA. Aqui eu tenho segmento EF, FG, GH e HE. Mas também tenho o EB, FC, GD e o AH, certo? Então, quantos são os segmentos? São 12 segmentos, ou seja, fazem aqui a minha aresta do cubo, certo? Cada aresta do cubo pode ser considerado como um segmento de reta. Tudo bem? Muito bem. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula, lembrando que a gente falou sobre a posição relativa de duas retas no plano, onde elas podem ser o quê? Paralelas, que não tem ponto de encontro, certo? Elas não se encontram. A gente tem as concorrentes, que se encontram em um único ponto. A gente tem as perpendiculares, que se encontram em um ponto, formando o ângulo de 90 graus. E a gente tem também as coincidentes, que são todos os pontos em comum, certo? Mas a gente também falou de segmento de reta. Segmento de reta é como se fosse um pedaço dessa reta, ou seja, enquanto a reta não tem fim, ela é infinita para as duas extremidades, ou seja, ela vai longe, né? Não tem fim, o segmento de reta é diferente, ele tem começo e tem fim, ou seja, ele tem duas extremidades. Tudo bem? Muito bem. Falado isso, né, retomada a nossa aula, a prof vai encerrar, deixando o meu até breve.